E aí, pessoal, bacana? Pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Alexandre, sou responsável pela Macromicro que fica sediada em Belo Horizonte, Minas Gerais. O vídeo de hoje, pessoal, eu vou falar de recuperação ou troca de carcaça de notebook. É um vídeo bem específico e eu vou passar, falando um pouco sobre as possibilidades de problemas, que pode acontecer para que a carcaça seja danificada, o porquê que ela deve ser reparada, e vou mostrar também, alguns detalhes de como que a carcaça estava e como que vai ficar o notebook após todo esse serviço que vai ser executado aqui no laboratório. E eu devo pausar o vídeo, mostrando cada um desses procedimentos e desses assuntos aí que eu quero mostrar para vocês. Pessoal, eu vou passar um ponto de vista meu, pessoal, de acordo com o meu conhecimento, de acordo com a minha formação e de acordo com a minha experiência na área, O porquê que a carcaça de um notebook acaba sendo danificada, quais que são essas possibilidades. A primeira possibilidade, na minha opinião, é que o fabricante do notebook, nesse caso eu estou até com o notebook da Dell, mas isso acontece com outros fabricantes também. E o porquê que isso pode acontecer? Eu acho que nesse caso desse notebook, a Dell fez uma escolha de uma configuração e ela não escolheu uma carcaça muito resistente. E além de ela não escolher uma carcaça muito resistente, ela acaba enviando, acabou enviando os notebooks de fábrica com as dobradiças sem lubrificação e um pouco apertadas. Isso faz com que a gente utilize uma força maior do que a necessária para conseguir abrir a tela, e com o tempo a estrutura ela não consegue resistir, a toda essa força que a gente vai utilizando para abrir e fechar o notebook. Chega um momento que ele acaba não resistindo e pode acontecer o que aconteceu com esse. Quebra a estrutura de cima e de baixo do teclado e normalmente a antena wireless. Nesse modelo em específico são esses três itens que normalmente danificam. Então, a primeira possibilidade, na minha opção, é o fabricante ele não teve uma escolha ali muito precisa, e por esse motivo facilita, desse problema acontecer no notebook. A segunda possibilidade, na minha opinião, é o mau uso do usuário. Por que eu digo mau uso? Tem muitos clientes que eles não têm ali um cuidado ao utilizar o equipamento, um cuidado ao manusear o equipamento e ao abrir o equipamento. Então, assim, eu observo muito quando às vezes tem algum cliente aqui no laboratório, ou eu vou até algum cliente, eu observo como que ele está utilizando, como que ele abre o equipamento, como que ele carrega o equipamento, se ele faz ali uma pequena higienização do equipamento de uma maneira correta. Então eu faço essa observação e, claro, eu passo algumas dicas para eles para que o equipamento continue funcionando por um bom tempo. Então o mau uso do usuário pode sim danificar o produto. Às vezes ele coloca muita força para abrir ou abre a tela muito rápida, e a estrutura dos notebooks, quanto mais novo ele acaba não sendo ali uma estrutura muito resistente igual existia em notebooks mais antigos. Então a tendência do mercado é trazer um notebook mais fino, com mais desempenho, e ele acaba por ser mais fino tendo ali uma menor resistência, uma menor qualidade no seu material. Então pode ser também por causa do mau uso. E o terceiro, a terceira possibilidade que pode fazer com que o equipamento acabe sendo danificado é uma falta de manutenção preventiva. Na manutenção preventiva que eu executo aqui no laboratório, quais são os principais itens que a gente tem que verificar? Primeiro, a troca de pasta térmica, a lubrificação e a limpeza do cooler com os dissipadores, ou o dissipador ou os dissipadores, e a lubrificação das dobradiças. Normalmente todo notebook ele tem duas, uma do lado esquerdo e uma do lado direito. E além da lubrificação, verificar como que ela está trabalhando, se ela está muito apertada ou se ela está muito leve. Ela tem que ficar de uma forma
que não force a estrutura do equipamento e também, né, não deixe ele muito solto, porque muito solto a tela vai acabar caindo ou para frente ou vai fechar de uma vez só e vai danificar o equipamento, né? Pode danificar o equipamento. Então esse é o meu ponto de vista sobre o porquê que esse problema pode acontecer. Pessoal, e agora eu vou falar um pouco, né, por que é necessário a gente realizar o reparo ou a troca da carcaça. Em alguns casos a gente consegue fazer o reparo, que fique de uma maneira com qualidade, com segurança e também esteticamente. Às vezes a gente nem percebe que ele passou por um reparo, em outros a gente não consegue realizar. E aí por isso que é necessário a troca. No caso desse notebook, daria para a gente tentar sim um reparo da carcaça. O cliente preferiu em realizar a troca desses 3 itens já no serviço. Então ele nem cogitou a possibilidade de fazer o reparo. Por que a gente precisa, né, realizar esse serviço? Primeiro, para que o equipamento funcione corretamente. Como a carcaça dele foi danificada, né, aqui pode ter também, a placa-mãe pode ter mudado o seu alinhamento, o dissipador às vezes ele não está ali tendo o contato certinho com os componentes corretos para dissipar todo o calor. Não só dissipador, como thermal pad, a pasta térmica também pode ter alterado. Às vezes a placa muda, né, a sua posição, ela ocorre, vamos supor que ela trabalhe reta, às vezes ela está trabalhando um pouco envergada, e isso também atrapalha o funcionamento. Às vezes não de imediato, mas ao longo do tempo ele pode apresentar um outro problema mais grave. E a antena wireless, né, igual eu já mostrei aqui, ela também está danificada. Então a rede wireless desse modelo não está funcionando bem. A gente só consegue utilizar ele a menos de 1 metro de distância do roteador. Então a gente precisa de fazer esse reparo para fazer o equipamento funcionar corretamente. E além disso, né, deixar ele estruturalmente original, igual ele veio de fábrica, e esteticamente também. Se ele já tinha algum arranhão nessas peças, né, se ele já tinha alguma marca, que às vezes acontece, ele não vai ter mais, porque com a troca ele vai voltar a ser igual ele veio de fábrica, pelo menos nos componentes que vão ser trocados, né? Então esses são os motivos pelos quais a gente deve realizar o serviço de reparo, se possível, ou de troca da carcaça. É claro que quem sempre decide é o cliente. Se a gente visualiza que não vai ser possível realizar o serviço com qualidade e com segurança, a gente passa a possibilidade de troca de imediato e já fala que a gente não consegue reparar. Mas a decisão é sempre do cliente, quando tem as duas possibilidades. Pessoal, com o notebook todo desmontado, né, a gente agora vai iniciar o processo de transferência dos itens, né, dessa carcaça para a carcaça de baixo. Eu vou remover o touchpad, colocar aqui embaixo os alto-falantes, a placa de expansão, a placa-mãe, né? Vou fazer a troca da pasta térmica e a limpeza do dissipador e transferir todos os itens para a nova carcaça. Pessoal, mais uma parte aqui do reparo sendo realizado, né? Aqui a gente desmontou a tela para realizar 3 procedimentos, né? Um seria a lubrificação da dobradiça, né? A gente lubrifica nessa parte preta aqui. O segundo procedimento, a gente modifica o aperto dessa dobradiça, né, para ela ficar de uma forma mais leve, né, e evitar que a carcaça quebre. E o terceiro passo foi instalar a nova antena wireless. Essa aqui foi a removida. Vocês podem ver que é uma antena original, né, tem as mesmas características. E a outra já foi instalada aqui com seus conectores e uma fita para fixação. Desse lado também a gente já fez a lubrificação. Então aqui está tudo 100% funcionando. Agora a gente vai montar a tela e vamos dar sequência montando aí todo o notebook. Pessoal, como vocês estão visualizando, o notebook está finalizado, o serviço foi executado com sucesso. E quais foram os serviços executados nesse equipamento, né? Igual vocês viram, ele chegou com a carcaça de cima e de baixo e a antena wireless danificada.
Nós fizemos a desmontagem dele, fizemos a limpeza completa do notebook com troca de pasta térmica, limpeza de cooler, lubrificação de cooler, limpeza de dissipador, lubrificação das dobradiças, ajuste nos apertos, né, das dobradiças para o equipamento abrir e fechar da maneira correta, e remontamos todo o equipamento com os itens novos que o cliente mesmo trouxe para o laboratório junto com o seu equipamento, né, para que a gente executasse o serviço. Aqui agora a gente consegue visualizar que a gente consegue, né, abrir e fechar o notebook com uma facilidade sem colocar força. E dessa forma que o equipamento tem que ficar. Ele não pode ficar duro para abrir nem fechar. A gente não pode, né, abrir ele colocando muita força. E dessa forma o equipamento ele vai ter uma durabilidade muito boa aí com o cliente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês precisarem de alguns dos nossos serviços, vocês podem entrar em contato pelo YouTube, pelo e-mail que vai estar na descrição do vídeo, ou pelas redes sociais também, como Facebook e Instagram. No momento eu não estou recebendo equipamentos pelos correios ou transportadoras, né? Estou recebendo apenas equipamentos para reparos de forma presencial aqui no laboratório. Muito obrigado e até o próximo vídeo.